Se Deus quer que nós sejamos uma bênção, se Deus disse que nós somos uma bênção, Deus não mente, Deus não se engana. Então eu posso falar com toda a convicção que cada indivíduo que entrou por essas portas nesta noite é uma bênção para Deus. Então você já tem algo para dizer segunda-feira lá no teu trabalho, na tua faculdade: olha, eu sou uma bênção, porque Deus, Ele quer que você seja uma bênção. Então, igreja, nós precisamos entender que o que Deus quer de nós é exatamente isso. E aí qual é a postura que eu e você temos que ter de alguém que é uma bênção? Como assim? Nós vamos ver então no decorrer dessa palestra, sabe? Em contraposição ao nosso desejo, que é de ter muitas bênçãos. É muito claro, às vezes a gente querer, como eu disse no início da minha fala, eu vim aqui porque eu quero uma bênção. Está tudo certo querer, mas e o que Deus quer também de nós? Nós de Deus queremos as bênçãos, e Deus quer o que de nós? Quer que você, que quer a bênção dele, seja também uma bênção. Amém ou não? Amém. A vida de Abraão, ou de Abrão, nosso pai na fé, é um exemplo para todo cristão, porque crer em Deus verdadeiramente como ele creu, torna-nos abençoados, e mais do que isso, um abençoador da obra de Deus. Um abençoador da obra de Deus. Aí vale uma pergunta, já que nós estamos sentados à mesa com o rei, recebendo dele orientação, porque eu estou aqui como um mensageiro do rei. Eu recebo ordem lá do reino, não é? E estamos aqui nessa província, vivendo a cada momento expectativa da orientação dele, para que nós sobrevivamos, porque nós estamos numa terra inóspita, em um lugar que não é a nossa pátria. Nós somos, na realidade, cidadãos dos céus, e precisamos sobreviver nesse lugar inóspito, que é o deserto, porque saímos do Egito e estamos indo para Canaã, e aí temos que ser uma bênção. E para que nós possamos ajudar a montar a tenda de adoração, tem que ter homens e mulheres com convicção para ajudar, porque tem muito fogão para arriar na campanha. Estou falando como um sargento, né? Na campanha tem que arriar, montar tenda, tem todo um trabalho. Hoje nós estamos vivendo não como viviam os homens e hebreus que seguiam Moisés. Nós temos as nossas responsabilidades, e a responsabilidade é você olhar para essa tenda linda que nós estamos aqui adorando, com ar condicionado, cadeiras acolchoadas, bem confortável. Por quê? Porque aqui na primeira congregacional, os crentes daqui, eles são uma bênção. Aí o pastor, a tesouraria da igreja, fica tranquilo. Por quê? Porque eles sabem que os crentes da primeira, eles são uma bênção. E o nosso culto, que é racional, você obviamente já está entendendo por que essa igreja está tão bem adornada. É exatamente porque você que é uma bênção, antes de você entrar nesse ambiente de culto, você já veio para esse lugar para dar culto, trazendo as primícias daquilo que Deus tem abençoado no teu dia a dia. É interessante eu trazer para vocês, vindo congregar hoje, domingo, com vocês, essa advertência, porque muitas das vezes nós queremos uma bênção, e aí tem pessoas que têm dificuldade de ser uma bênção. Então vamos mais adiante aqui. Um abençoador da obra é o que nós somos. Tal como Abraão, Deus deseja que nós sejamos uma bênção para os outros. E aí eu pergunto a vocês: você hoje já pediu alguma bênção ao Senhor? Está tudo certo pedir, até porque Ele é nosso Pai. Dizer: bênção, Pai. E Ele diz:
eu te abençoo. Então Deus, ele já te abençoou, e como eu sou o porta-voz dele, eu posso dizer, pai, e aí? Isso, eu abençoo vocês, Deus falando, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus projetos, eu abençoo a sua empresa, eu abençoo a sua saúde, eu abençoo. Aleluia. Então Deus está aqui, porque aqui é a casa dele, para dizer exatamente isso. Olha, eu te abençoo, por isso você é uma bênção. A Bíblia tem um episódio, só porque lembrei agora aqui, vou contar, de um homem chamado Gideão, que na verdade os amalequitas, vocês vão lembrar bem, os amalequitas, eles estavam, o povo de Deus, os hebreus naquela ocasião, eles estavam plantando, estava sendo uma bênção eles. Estavam plantando, e quem planta faz o quê? Colhe. Os silos, os armazéns estavam abarrotados de tudo que vocês possam imaginar, porque Deus falou que eles eram uma bênção. Mas por eles estarem andando, não adorando, não respeitando, eu sou uma bênção, eu tenho isso, tenho aquilo outro, mas Deus fica em segundo plano. Deus permitiu que os amalequitas, me permita trazer dessa forma, chegar com carreta de 24 rodas, 2, 3, 4, parar assim nos silos dele, abarrotar as carretas e bater em retirada. Estava tudo dando certo, mas os amalequitas estavam levando tudo que eles plantaram. Tudo isso está na Bíblia, está na palavra de Deus, de Juízes, capítulo 6. E Gideão estava medrado e tal, e a Bíblia diz que ele foi para trás, num lugar escondidinho, ficou lá com muito medo, malhando trigo no lagar. Aí Deus viu o improvável do Gideão, e falou assim: Deus é contigo, varão valoroso. Quem disse que Gideão, todo medrado, era varão de valor, não foi quem não tem capacidade, foi o próprio Deus. Deus, quando fala que você e eu somos um abençoado, ele diz: você tem valor, pronto, ninguém pode impedir e falar outra coisa que não seja a verdade de Deus. E assim como Deus, o Deus de Gideão, falou para ele: Deus é contigo, varão valoroso, eu sou contigo porque você tem valor. Hoje, 2025, finalzinho do mês de junho, hoje é 29 de junho de 2025, o mesmo Deus de Gideão está na primeira congregacional falando para essa mulher, para esse homem, para essa pessoa que entrou aqui, que eu sou contigo, varoa valorosa, varão valoroso. E Deus é que nos valoriza. Então você tem valor. Olha que interessante sabermos disso, não é? Então Deus, ele nos traz essa verdade. Normalmente pedimos sempre por bênção, e não há nenhum problema nisso. Mas já pensou que você mesmo pode ser uma bênção hoje e para as próximas gerações? O que você dá mais valor? Ter uma bênção ou ser uma bênção? Não é interessante pensar assim? Então, se você é um abençoado é aquele que abençoa. Então, parabéns. Se você continua abençoando, se você não tem restrição no reino de Deus, se é alguém que estende as mãos, de alguém que, obedecendo a palavra em Malaquias 3,10, sabe que se você é um abençoador, Deus, ele vai abrir janelas nos céus, e toda vez que você tiver a prática de abençoador que você é, Deus, ele vai dizer: valeu, campeão, toma mais, abençoa, toma mais, 100 vezes mais, toma, porque Deus, ele é desse jeito, ele não é como eu e você. Ele disse: se você abençoar, eu te abençoarei. Para Abraão aqui, ele falou assim: todas as famílias da terra, olha como é que chegou em Itaguaí, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque você é uma bênção. Aleluia. Então, se você é uma bênção, você pode aplaudir o Deus que disse essa verdade. Sobre a vida de Abraão, ou de Abrão, como nós lemos no capítulo 30, quando foi chamado por Deus, ele era um homem maduro,
maduro, cansado, sem filhos, vivia no meio dos seus parentes, lá na Mesopotâmia, lembra? Em Ur dos Caldeus, enfim, então, mas Deus viu nele possibilidade, como Ele viu em mim e em você. Todos nós que aqui estamos, nós somos verdadeiros improváveis, temos que pensar direitinho para entender esse renovo, esse avivamento, que nós precisamos entender que o Senhor Jesus que morreu na cruz, e nós aceitamos essa verdade, porque quem aceita alguma coisa, ele morreu na cruz para nos dar vida. Aliás, ele registra isso em São João capítulo 10, na parte B: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. O que é ter vida em Cristo? Porque tem pessoas que só existem, pastor Cacau. Você fala, fulano morreu, eu não sabia nem que viveram, mas nós não. Eu quando fui para o Apóstolo de Calda, com o bispo atrás de vocês, né? A gente teve lá palestra e tudo mais, enfim, para casais, mas teve momento de viver também. A gente comeu uma comidinha muito deliciosa, tal, a viagem também com vocês no ônibus também, enfim, então, vida, viver. O Senhor, Ele quer que nós sejamos uma bênção a esse ponto. Por quê? Porque nós fomos chamados por Ele para ser essa bênção nas nossas vidas, abençoando uma outra. Essa pessoa que está sentada do teu lado aí, claro, fica tranquilo, não vou mandar você apertar a mão e tal. Tem gente que tem dificuldade disso, mas na realidade, essa pessoa que está do teu lado aí, ela é parecida com Cristo. Essa pessoa que está aí do teu lado aí pode ser, quem sabe, vamos imaginar aqui, e às vezes a gente não quer imaginar isso, ela está precisando, talvez não esteja precisando de dólar, não esteja precisando de euro, nem de real, mas está precisando, quem sabe, de um afago, quem sabe de um olhar e dizer, tudo bem? E às vezes nós somos uma bênção para abençoar a esse ponto. E às vezes a gente chega e às vezes não se cumprimenta. Deixa eu dizer isso aqui pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes não há esse entrelaçamento entre nós, e é importante, porque você tem vida em Cristo, você tem um brilho que talvez, quem sabe, a gente não faz ideia de que temos. Porque se você diz eu sou um cristão, em Antioquia, como diz a palavra, era até meio que bullying chamar de cristão, porque eram chamados de cristão porque eles pareciam muito com quem? Com Cristo. A ação como a de Cristo, enfim. Então, que interessante quando você chega e encontra o teu irmão, seja da congregacional, ou seja da católica, ou seja até da Umbanda, ou seja da Universal, seja da Assembleia de Deus. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Graça e paz, né? Na Bleia, a paz do Senhor, né? Enfim, o ou então, sabe? Uma vez eu vi um testemunho de uma irmã, que ela chegou na igreja e ela cumprimentou a irmãzinha que estava sentada quando ela chegou, deu como é que eu faço? Deu um afaguinho aqui, um afago, pertinho assim, e aí ela sentou do lado assim. Quando ela olhou, a mulher estava chorando. Falei, meu Deus, ela ficou inquieta. Falei, meu Deus, será que eu apertei um furúnculo? A gente tem furúnculo, se for aquilo, escondidinho, parece que alguém, sabe, descobre que está aqui e consegue encostar e não sei, me incomodei, a mulher chorando, e ela se incomodou. Falei, não, minha senhora, o que é? A senhora machuquei a senhora? Disse, não, a senhora não sabe como é que eu estava precisando desse afago, sabe? Um abraço, sabe? Um abraço em 8 segundos, você abraçar uma pessoa pode curar doenças psicossomáticas, e você é uma bênção. Nós somos essa bênção a esse tanto para isso, sabe? E pelo fato de nós sermos essa bênção e sermos alguém que temos um compromisso nessa terra, que é de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, eu costumo dizer, e vê se não faz com não é coerente, se der tempo, entrega folheto. Vou repetir isso para você entender por que eu quero que você entenda. Evangelizar, se der tempo, entrega folheto. Que a maior evangelização é o meu e o seu comportamento na sociedade. As pessoas vão ficar vendo Cristo em nós por nós sermos bons maridos, bênção, boas esposas, bons pais,
com os empresários, com os seus empregados, bom empregados com os seus patrões. Pessoas olham e falam: olha, onde que não? Da primeira congregacional. É mesmo? É lá do Bispo Braz. Eu quero conhecer essa igreja. Eu quero ser crente igual aquele meu vizinho ali porque eu vejo nele. E, infelizmente, hoje, a classe evangélica são as mais terríveis. Você vai para as redes sociais agora, então, estão vendo muito isso. Acontece uma crise qualquer. Se for então um pastor, sei lá o que e tal, enfim, poucas vezes eu pensava, eu acho que eu nunca reparei com lupa, mas você não vai ver um candomblecista entrando na rede social para achincalhar um pastor que falou não sei o quê. Você não vai ver um budista entrar nas redes sociais para achincalhar um crente que falando, não, mas crente, você vai ver de montão, falando mal, é fogo amigo. Enfim, então, e nós, na verdade, sabemos pela palavra de Deus que nós somos uma bênção. Deus, Ele quer que nós sejamos uma bênção. Aquele que abençoa, aquele que divide o pão. Tem uma parábola na Bíblia que eu gosto dela, e olhando para um outro viés, que é do bom samaritano. Olha só como é que fica nessa composição. E você e eu que somos músicos, olha só como é que fica. Pois é, vou sintetizar. Vi um homem que desceu de Jerusalém, lembra? Foi assaltado e bateram nele, ele ficou desmaiado, né? Essa história da parábola, sim ou não? Sim. Todo mundo conhece? Não lembro de Bíblia aqui. Caiu desmaiado, ele levou muita pancada e tal, caiu, e ele estava descendo de Jerusalém, guarda bem esse detalhe. Aí estava lá espancado. Aí depois, descendo de Jerusalém, veio um sacerdote que viu, devia ser jogo do Flamengo, que o time alemão que a gente perdeu, Bayern de Munique, falou: o que? Está na hora do jogo, passou de largo. Aí quem vinha atrás dele, o levita, músico, tecladista, falou assim: nem meu pastor parou para ajudar aquele camarada, eu vou parar. E quem sabe aquele camarada estava descendo de Jerusalém, estava vindo do culto que o pastor, quem sabe, estava ensinando: amai-vos cordialmente, seja uma bênção. E o pastor, coitado, deu mole aqui, aquele lá. Aí sabe quem veio? E não estava vindo lá de Jerusalém, porque Israel era dividido. Veio um samaritano, um bom samaritano. Veio um samaritano que vinha de outra banda. Uma vez eu falando isso, ele vinha ver cheio, vestido de branco, cheio de guias, uma coisinha branca aqui, para você entender, quem sabe com alguns charutos. E olhou aquele camarada caído, parou o Rolls Royce dele, de banco de couro branco, cara. E falou assim: não, peraí, o que foi, meu filho? Deitou azeite e tal. Que infelizmente, irmãos, até a pessoa entender que é uma bênção, para ser uma bênção, a gente vai ver, vai ter que ficar assistindo pessoas improváveis. Foi lá, ajudou, levou para o Alberto Einstein. Ainda falou lá que, estou indo por ali e tal, vou para os Estados Unidos, quando eu voltar, eu passo aqui, pago. É barato? Uma consulta no Alberto Einstein, em São Paulo. Eu que fui motorista de ambulância, já fui lá levar o paciente aqui do Rio de Janeiro, da clínica de São Vicente, sei que eu estou falando. Mas aí, é isso que nós viemos nessa noite para entender, que nós podemos, você pode e deve ser uma bênção, sabe? Por quê? Porque Deus, Ele quer isso de mim e de você. Ser uma bênção ou ter uma bênção. O imperativo de Deus para Abraão foi: ser tu uma bênção, e não tenhas tu uma bênção. Não foi isso que Deus olha, ser tu uma bênção, como nós lemos. Então, igreja, cuidado para não inverter os valores. No reino de Deus, amor, bondade, generosidade e entrega. Nos valores